Olá a todos, o tema da aula de hoje são as fraturas do tornozelo. Nessa aula vamos abordar os conceitos gerais dessa fratura, a epidemiologia, o exame físico, exames complementares, as classificações mais comuns, os princípios de tratamento e as complicações mais comuns dessa patologia. A articulação do tornozelo é a articulação formada pela região distal da tíbia e da fíbula dos malelos e o osso do talos. Ela apresenta um movimento principal de flexo e extensão e ela é muito importante para a boa marcha do paciente. Antes de começar a falar sobre a fratura do tornozelo, devemos diferenciar as fraturas do tornozelo das fraturas do pilão tibial. As fraturas do tornozelo são fraturas que são caracterizadas por um mecanismo de trauma torsional, sem um componente axial e acomete principalmente a região dos malelos, diferentemente das fraturas do pilão tibial, que tem um componente de trauma principal um trauma axial, que acomete a região do pilão e do dômus do talos. As lesões do tornozelo são uma das lesões mais comumente tratadas pelos ortopedistas e ela apresenta um pico de incidência em mulheres idosas e o aumento da incidência nos idosos vem ocorrendo nos últimos anos por conta do aumento das atividades físicas nos idosos e pelo maior envelhecimento da população geral. As lesões associadas mais comuns encontradas nessas fraturas são lesões do tendão calcâneo, fraturas do processo lateral do talos, fraturas dos metatarsos e fraturas do processo anterior do calcâneo. Primeiramente, no exame físico de um paciente com fratura do tornozelo, devemos nos atentar para sinais como hematoma, edema e lesões de partes moles, e o sintoma mais comum é a dor. Nas partes moles, devemos nos atentar para a presença de flictenas que podem atrapalhar o princípio do tratamento e os procedimentos invasivos. Durante o exame físico, devemos palpar as proeminências ósseas, dando um enfoque especial para a região dos malelos, a região da sindesmose anterior, a base do quinto metatarso e a região proximal da fíbula. Os pacientes, uma vez avaliados, eles devem ser submetidos a radiografias, exames complementares. Existem alguns critérios que norteiam a solicitação das radiografias. O critério mais comum são os critérios de Ottawa, que são caracterizados por presença de dor na região perimedular associada à idade maior que 55 anos, incapacidade de deambulação e dor à palpação de proeminências ósseas na região dos 6 cm distais da tíbia e da fíbula e proeminências ósseas do pé. O exame complementar mais comum solicitado são as radiografias e elas normalmente são suficientes para o diagnóstico e tratamento da patologia. As três incidências mais comuns são a incidência em frente com rotação interna de 15 graus, também conhecida como mortice, e o perfil, a incidência em perfil do tornozelo. Para a avaliação dessas radiografias existem alguns critérios que podem ajudar a fazer o diagnóstico. Na incidência do frente com rotação interna ou mortice, existem alguns parâmetros como a mensuração do ângulo talo-crural, do espaço claro medial ou do espaço claro tibiofibular. E na incidência em frente sem rotação, existe a mensuração do Dime Sign, que é a avaliação do contorno, da harmonia do contorno entre o processo lateral do talos e a região distal do malelo lateral. Outra incidência radiográfica comumente realizada é a incidência em AP com rotação externa forçada, conhecida como radiografia em estresse, e o objetivo dessa radiografia é identificar as lesões ocultas, como lesões da sindesmose ou lesões ligamentares da região do ligamento deltoide. Existem três principais classificações para as fraturas do tornozelo. A classificação mais comumente conhecida é a classificação de Laud-Hansen, que divide essas fraturas em 4 tipos principais. Para a divisão desses tipos, você leva em consideração a posição do pé no momento do trauma e qual a força que foi submetido esse pé do paciente para a ocorrência da lesão. O primeiro tipo é a supinação, a adução, em que o tornozelo, no estágio 1 da lesão, você apresenta uma lesão do malelo lateral e no estágio 2, uma lesão do malelo medial caracterizada por um traço ascendente, um traço cisalhante do malelo medial. O segundo tipo do Laud-Hansen é o tipo de supinação, rotação externa, que é o tipo mais comum encontrado nos pacientes e ele é subdividido em quatro estágios. No primeiro estágio, a lesão principal é a lesão anterior da região da sindesmose. O segundo estágio é caracterizado por uma lesão do malelo lateral
e é um traço característico que corre de antero inferior para póstero superior. No terceiro estágio da lesão, a lesão ocorre na região do malelo posterior e no estágio 4, a lesão ocorre na região do malelo medial. É sempre bom salientar que essas lesões podem ser tanto lesões ósseas quanto lesões ligamentares. O terceiro tipo da classificação de Laud-Hansen é o tipo caracterizado pela pronação-abdução, e ela é subdividida em três estágios. O primeiro estágio, a lesão ocorre na região medial do malelo medial. O segundo estágio ocorre na região anterior da sindesmose. E o terceiro estágio ocorre na lesão do malelo lateral. Esse traço malelo lateral, normalmente, ele é acima do nível da sindesmose e é caracterizado por um traço cominutivo do malelo lateral. E o último subtipo da classificação de Laud-Hansen é a pronação-rotação externa, que é dividida também em 4 estágios. O primeiro estágio, a região medial do malelo medial. O segundo estágio, a região anterior da sindesmose. O terceiro estágio, a região do malelo lateral, que também apresenta um traço normalmente acima da região da sindesmose, mas caracterizado por um traço oblíquo curto. E o último estágio desse tipo, do tipo pronação-rotação externa, é a lesão do malelo posterior. A segunda classificação comum das lesões dos tornozelos é a classificação de Dennis-Weber, que ela classifica as lesões em 3 principais tipos de acordo com o traço do malelo lateral. O tipo 1 são as lesões abaixo da região da sindesmose. O tipo 2 são as lesões que acometem a região da sindesmose. E o tipo 3 são as fraturas do malelo lateral que ocorrem acima da região da sindesmose. Esses mesmos critérios são utilizados na classificação AO, que divide a fratura do tornozelo em 3 principais subtipos. Para começar a classificar o tornozelo, é primeiro o osso da tíbia, o número 4, segundo a região maleolar, tipo 4, e para caracterizar o traço A, B e C, de acordo com o traço lateral. Tipo A, as lesões abaixo da sindesmose, tipo B, as lesões ao nível da sindesmose, e tipo C, as lesões acima da sindesmose. As principais vias de acesso para as fraturas do tornozelo são a via lateral ou póstero-lateral para o malelo lateral e a via medial para a lesão do malelo medial. Os princípios de tratamento: as fraturas do tornozelo elas podem ser tratadas de forma conservadora desde que sejam fraturas isoladas do malelo lateral sem nenhum desvio, com ausência de lesão medial ou ausência de lesão da região da sindesmose. Todas as outras fraturas são consideradas cirúrgicas, a menos que o paciente não tenha condições clínicas para um procedimento cirúrgico. E as indicações de fixação elas dependem do tipo de fratura. Em linhas gerais, as fraturas do malelo lateral são tratadas com o princípio de estabilidade absoluta, normalmente com um parafuso de compressão e uma placa de neutralização, uma placa anticisariante. E as lesões do malelo lateral são tratadas normalmente com uma redução anatômica e fixação com 2 parafusos de tração, a não ser que seja um traço cisariante que requer uma placa anticisariante. As lesões do malelo posterior elas são cirúrgicas quando acometem mais de 25 a 30% da região da articulação do tornozelo, e as lesões da sindesmose devem ser sempre investigadas e tratadas. Toda vez que houver uma lesão da sindesmose, essa lesão ela deve ser tratada de forma com que a sindesmose seja reposicionada na sua posição anatômica e fixada com um parafuso de posicionamento, idealmente colocado de 2 a 4 centímetros da região distal do tornozelo. Para uma avaliação da lesão da sindesmose, a gente pode realizar o teste de Cotton, que é um teste intraoperatório realizado por uma tração do malelo lateral, normalmente com instrumental cirúrgico, com o uso de uma pinça do tipo Bacalhau, e a abertura do espaço da sindesmose nessa tração indica a lesão da região da sindesmose. As principais complicações das fraturas do tornozelo são a presença de deiscência da ferida, da sutura, as complicações das partes moles, a má consolidação ou a pseudoartrose da fratura, as evoluções degenerativas com a artrose do tornozelo após a lesão e complicações com lesões neurológicas que já são mais incomuns. Essa foi a bibliografia em que se baseou a aula de hoje. Muito obrigado.